Oi, turminha, tudo bom? Então, nós vamos continuar os nossos estudos hoje trabalhando com a disciplina de português. Na última aula, nós falamos sobre entrevista, nós falamos sobre fotolegenda e hoje nós vamos falar sobre poema. Tá, prof, mas o que é um poema? É o que a prof vai explicar. O que é um poema? Quais são as partes que compõem esse poema? Então, um poema é um texto que contém rimas, versos e estrofes. O que são versos? São as linhas do poema, ou seja, são aquelas frasezinhas que aparecem no poema. O que são as estrofes? São o nome dado a cada grupo de versos que compõem um poema, ou seja, aquele trechinho maior, onde aparece mais de uma frase, isso quer dizer estrofe. E as rimas são o quê? São palavras que combinam, ou seja, que tem aquele som parecido no final, tipo pastel e mel, deixa eu ver, igual, Natal. Tem esses sons que se combinam. Isso é uma rima, tá bom? Pra gente começar aqui, na unidade 3, na página 41, que está falando o quê? Está trazendo a imagem da história da Chapeuzinho Vermelho e um diálogo entre a Chapeuzinho e o lobo, que ali está caracterizado de quê? De vovozinha, né? Diálogo quer dizer o quê? Uma conversa. Quando a prof tem um diálogo com alguém, ela está tendo uma conversa. A Chapeuzinho aqui está tendo uma conversa com o lobo, ou seja, um diálogo. Na próxima página, o que vocês vão fazer na 42? Vocês vão responder oralmente aquelas perguntas. Você conhece os personagens retratados na ilustração da página anterior? Eu acredito que conheçam, porque a gente já trabalhou com a história da Chapeuzinho, nós já vimos, inclusive, o vídeo sobre a Chapeuzinho. 2. O que aconteceu nessa história até o momento da cena apresentada? Aí vocês vão ter que, buscar lá, entender o que é o enredo, ou seja, o que essa história traz. Entender o conto, entendeu? O que cada personagem está falando. O que será? O que será que eles estão conversando? Tá aparecendo ali, tá bom? É só ir lá olhar. E aí, começamos de fato no poema. Aí vocês vão ler o poema chamado Seu Lobo. Do lado do poema Seu Lobo, está trazendo o escritor Sérgio Caparelli, que é um escritor muito famoso que faz poemas infantis para crianças. É bem interessante. Tem um QR Code que está fazendo o quê? Quando vocês clicarem ali, vocês vão escutar a história da Chapeuzinho. Então, ela é contada por outra pessoa. Na página 43, é uma interpretação de texto. Vocês vão interpretar o poema, que está falando sobre o quê? Os personagens que participam do diálogo no poema Seu Lobo, quem são? Vocês vão escrever. Esses personagens são os mesmos da imagem de abertura do capítulo? Aí vocês vão responder se sim ou se não. Essa tá fácil. Número 4. Essa a gente ia fazer oralmente. Por que na imagem Chapeuzinho chama o lobo de vovozinha e no poema chama de seu lobo? Vocês vão observar as diferenças, tá bom? No conto Chapeuzinho Vermelho, por que o lobo se veste de vovozinha? Opa, essa daí também. Tá bem tranquilo de responder. Na número 6, o que vocês vão fazer? No poema, o que você esperava que o lobo falasse quando o Chapeuzinho perguntou sobre o tamanho da boca dele? Aí está aparecendo a Chapeuzinho ali embaixo. Seu lobo, por que essa boca tão grande? Aí vocês vão escrever naquele balãozinho a resposta do lobo. Beleza? Bem tranquilo. Na página 43, na número 7, está falando para vocês relerem a última fala do poema do Seu Lobo. Seu Lobo, por que essa boca tão grande? Ah, deixa de ser enjoada, Chapeuzinho. E aí está fazendo perguntas também, na página 44. O que significa a palavra enjoada? Se vocês não souberem o que significa, eu peço que vocês pesquisem no Google ou num dicionário que vai ter bem ali direitinho o que é esse significado. Letra B. Por que seu lobo chama Chapeuzinho de enjoada? Vocês vão olhar as duas alternativas e marcar a correta. Número 8. No poema, você acha que o lobo oferecia perigo a Chapeuzinho? E por quê? Vocês vão olhar lá no poema e vão responder essa pergunta justificando. Por quê? Circular no poema as palavras Chapeuzinho e seu lobo. Por que elas aparecem tantas vezes?
que vocês acham que aparecem tantas vezes essas palavras? Eu acho que está tranquilo de responder. 10. No poema, há espaços entre um bloco de texto e outro. Pinte esses espaços. Esses blocos de espaços são chamados de estrofes, que foi aquilo que a prof pegou e já explicou no início do vídeo, tá bom? E aí vocês vão contar quantos espaços vocês pintaram e anotar ali embaixo. Os espaços entre um bloco e o outro do texto no poema indicam o quê? Uma estrofe, que foi essa explicação que a prof já deu para vocês. E ali está explicando o que é estrofe. A primeira estrofe, que tem o quê? Seu lobo, por que esses olhos tão grandes? Para te ver, Chapeuzinho. Seu lobo, para que essas pernas tão grandes? Para correr atrás de ti, Chapeuzinho. Então, tá aparecendo a primeira estrofe e a segunda estrofe. Na página 45, cada linha de uma estrofe é chamada de verso, que foi o que a prof explicou no início. O que é o verso? É aquela linha, é aquela frase. Seu lobo, por que esses olhos tão grandes? É um verso, é uma linha. Pra te ver, Chapeuzinho, é outro verso e outra linha. Quantas estrofes tem o poema Seu Lobo? Aí vocês vão contar os bloquinhos para colocar o número ali. E quantos versos? Quantas linhas tem esse poema? Também já foi explicado, é só colocar ali. Agora, imagine só, número 1. Onde você imagina que a conversa entre a Chapeuzinho e o lobo aconteceu? Faça um desenho para ilustrar sua resposta. Tem um QR Code que pode estar auxiliando vocês também, que fala sobre a história. E eu vou pedir para vocês fazerem o quê? Registrarem no nosso caderno diário. Vocês vão colocar o título, colocando o que você imagina que a conversa entre a Chapeuzinho e o lobo aconteceu. Onde? Aí vocês vão colocar a data e vão fazer o quê? Vão fazer o desenho. Onde é que vocês acham que essa conversa aconteceu? Bem tranquilo, bem caprichado, tá bom, meus lindos? Na número 2 está falando como você imagina a voz do lobo e da Chapeuzinho Vermelho, que é para imitar para a turma. Então eu vou pedir para vocês imitarem para o pai, para a mãe, para o irmão, para quem estiver com vocês, tá bom? Fazer esse diálogo em casa que vai ser um momento bem interessante. A de baixo ali na página 45, que está falando com a palavra, nós vamos realizar em sala. Por quê? Porque ali está pedindo leitura em duplas e leitura coletiva. Então, quando nós voltarmos, nós vamos fazer essa atividade presencialmente, tá bom? Na página 46, é para observar as respostas e completar o poema com as palavras que estão faltando nos versos. Então, vocês vão olhar os versos, que são as frases, e vão completar com as palavras que estão faltando. Muito tranquilo também, só voltar no poema para ver as palavras. A 2. As palavras que você usou para completar o poema nomeiam. O que nomeiam? Animais? Partes de um animal ou objetos? Quando vocês responderem as de cima, vocês vão conseguir responder a de baixo. Bem tranquilo. Número 3. Imagine se no lugar do lobo, a Chapeuzinho encontrasse um filhote de lobo. O que você acha que a Chapeuzinho falaria para o lobinho? Complete. Aí vocês vão completar. Lobo, por que esses olhos tão... Aí vocês vão completar com a palavrinha. Para te ver, Chapeuzinho. Que outra palavra você poderia usar para pequenos? Aí vocês vão assinalar a correta. Baixos, minúsculos ou ótimos? Aí está fazendo uma pergunta. Por que você não poderia usar a palavra baixos? Aí a prof vai dar uma explicação para vocês. Baixos, geralmente, a gente usa o quê? Para falar sobre a estatura de uma pessoa. Tal pessoa é baixa, aquele objeto é mais baixo, entendeu? A gente se refere a um adjetivo para objetos, geralmente, entendeu? Não para pegar e dizer que os olhos são baixos. Geralmente, o que a gente diz? Que os olhos, eles são grandes, que eles são puxados, que eles são pequenos, mas baixos a gente não usa como adjetivo, entendeu? Para os olhos. Tem outros adjetivos. Beleza? Que outra palavra você poderia usar para dizer grandes? Aqui é a mesma coisa. Então, tá escrito ali, enormes, altos e fortes. Qual seria essa palavra? E embaixo, por que você não poderia usar a palavra altos? Que é a mesma coisa de baixo. Só que aqui são antônimos, ou seja, são
significados diferentes. O que a gente usa para alto? A estatura de uma pessoa. A professora Fernanda é alta. Aquele edifício é alto. Então, a gente usa também como adjetivo para objetos e coisas. E também não podemos dizer aqui, para essa questão, não poderíamos usar altos. Que olhos altos? O que seria um olho alto? Aí seria um olho grande, né? Mas olhos altos eu acho que não fica muito legal, né? Eu acho que sim. Eu acho que deu para entender direitinho essa diferença. O que a gente usa de determinados adjetivos para algumas coisas que a gente não usa para outras. Eles podem ter significados parecidos, mas a gente não consegue usar para as mesmas coisas. Tá, meus lindos? Eu espero que vocês tenham entendido o que é um poema. Espero que vocês se interessem pelos poemas. A prof vai enviar junto com o vídeo, um vídeo aula, um videoclipe bem pequenininho, é bem curtinho, para vocês verem sobre o que é um poema, ali de uma maneira lúdica, bem divertida, sabe? Ele é bem curtinho, mas eu acho que vai complementar os nossos estudos sobre poemas. Outra coisa que eu deixo para vocês é que leiam. Leitura é essencial. Leitura faz parte de todo o processo de alfabetização. Leitura é vocabulário. A leitura, ela faz com que a gente o quê? Aumente o nosso vocabulário de palavras, a gente consiga adquirir a fluência na nossa leitura, a gente consegue ler melhor, a gente fica mais informado. Então, leiam, meus lindos, leiam. Eu sei que vocês gostam de ler, então leiam livros, leiam poemas, leiam gibis, mas não deixem de ler, tá bom? Esse é o recado que eu deixo para vocês. Qualquer dúvida, a prof está à disposição. Um grande beijo e até a próxima aula.